Olha lá, gravando na rádio. O Dani ficou com a minha bolsa? Tá gravando já, tá gravando. Ah, então tá. Ó, então, não sei se você sabe, mas o movimento da poesia marginal, que também ficou chamado de geração mimeógrafo, porque eles usavam o mimeógrafo para imprimir os seus poemas e levavam em bares, liam nas ruas, liam em escolas, museus, onde eles pudessem eles liam. Eles ficaram conhecidos porque produziam poesia por recursos próprios. E você, nos dias atuais, acabou fazendo isso também com o seu livro Florilégio, né? Uhum. Eu queria saber, assim, se essa ideia de produzir com recursos próprios veio por não se enquadrar a temática das editoras, ou é por um ato de protesto mesmo, ou é por uma vontade própria? Como é que foi a motivação? Eu acho que os três, na verdade. A ideia desde o começo era lançar um livro que me representasse na sua totalidade. Eu queria que o livro fosse meu e passasse a minha imagem do começo ao fim. E não que passasse uma imagem externa ou que tivesse opiniões alheias. Então eu sabia que nenhuma editora ia se interessar por isso. Primeiro porque um livro de poemas não interessa hoje em dia. É bem difícil, a não ser que seja um escritor muito famoso. E eu não sou ainda. E segundo que eu sabia que mesmo que eu conseguisse lançar por alguma editora, haveriam alguns cortes, algumas censuras, algumas coisas iam pedir para eu alterar, para modificar. E eu não queria que isso acontecesse. Por isso que eu pesquisei na internet formas de se lançar um livro, mesmo um livro de verdade, só que de graça, primeiramente, porque eu não queria pagar. Eu acho um absurdo a pessoa pagar para lançar um livro, né? A arte tem que ser gratuita. E aí eu acabei encontrando esse site chamado Eggbook, que eles chamam de AGBook, por onde você pode publicar os seus livros de forma gratuita e da forma que você bem entender. Não tem nenhum tipo de censura, de revisão. Até a parte da revisão seria boa, né? Mas a censura não. Então você escreve seu livro, salva em PDF e manda para eles. Do jeito que tá, eles fazem. Manda para eles e eles imprimem? Você manda, você faz o upload no site, aí fica lá o arquivo no compartimento lá do site. Aí quando alguém quer o livro, quando faz o pedido, compra, aperta lá o botão comprar, eles fazem uma ou sei lá quantas cópias a pessoa pediu. Se a pessoa pedir 10 cópias, eles fazem exatamente 10 cópias. É um sistema chamado livro por demanda ou impressão por demanda, uma coisa assim, ou seja, o número de pedidos é o número de impressões. Isso inclusive evita o desperdício, né? Mas então você, que é o autor do livro, não pagou nada por isso, só pagou pelos livros que você mesmo encomendou. Sim. Eles não dão nenhuma cópia nem para o autor. Eu quis comprar meus livros, acho que eu comprei 20 cópias para vender e para dar, as duas coisas. Então eu tive que pagar por todos. E quanto custava a edição? Quanto que eles cobravam? Então, aí é uma coisa interessante, inclusive. O próprio preço é você que define. Você que diz, bom, eu tive muito trabalho nesse livro, então vou cobrar R$10 de direitos autorais. R$10 é bastante coisa, para quem não entende dessas coisas. Por exemplo, um livro com muitas páginas, seria por aí, uns R$8, R$10. Mais o custo de impressão e encadernação, que são os custos técnicos, né, dos processos físicos. Eu acho que eu cobrei R$3 ou R$5 de direitos autorais, mais 20 e poucos de impressão e encadernação, e aí acabou saindo por R$28, R$29. Mas como que você faz esse cálculo do quanto que é a impressão e a encadernação? A impressão e encadernação eles dão no site, dependendo do tipo de folha que você escolhe, do papel, né, o tipo de capa, o material da capa, o formato A5, A4, A6 e as cores, se é colorido ou se é preto e branco. O meu no caso é preto e branco, é mais barato. Então você escolhe tudo, todos esses detalhes o autor escolhe, coloca no escolhe. site. Isso vai acrescentando no preço. E isso é o pessoal do site que define então. E aí então, o que você define é só a parte de direitos autorais, é isso? Isso, você escolhe todas aquelas informações que eu já falei, as características do livro. Só que aí os preços são diferentes. É um preço fixo. Mas cada um tem um preço. Uhum. Então, por exemplo, eu escolhi o tamanho A5, que é o tamanho padrão de livro hoje em dia. Não é nem muito grande nem muito pequeno. O A6, por exemplo, já é mais caro. Ele é menor e é mais caro, até engraçado, né? E
E aí você escolhe a capa, o material da capa, tal. E aí o valor vai se alterando. E aí no final você coloca o valor dos direitos autorais. É bom não colocar muito, né? Porque o valor da impressão e da encadernação os valores já são altos. Porque essas duas coisas, esses dois processos são muito caros aqui no Brasil. Em outros países não é tão caro assim. Não são tão caros. Aí se você colocar uns R$3 de direitos autorais já tá legal. E você tem interesse em divulgar o seu livro ou não? Você só quer distribuir para pessoas que você conhece e tal? Interesse eu tenho. Na verdade eu já pensei em fazer várias... Eu já bolei vários planos de divulgação, mas não dá muito certo. Eu não cheguei a colocar nenhum em prática mesmo. Eu cheguei até a imprimir um cartaz falando sobre meu livro lançamento, o livro Florilégio, do autor tal. Queria colocar aqui nos quadros da PUC, mas eu desisti porque não há interesse, né? Não há um real interesse em comprar livros de poesia aqui no Brasil, a não ser que seja um autor muito famoso e poucas pessoas se interessam. Ah, sim. Mas certeza. Você não acha que você tem que tentar primeiro? Primeiro tentar divulgar para depois... E depois que eu fracassar, eu admitir? Não! Sim. Cláudio! Essa é a lógica. Pode ser que não, pode ser que as pessoas se interessem. Desde o começo, eu queria que essa propaganda fosse boca a boca. Eu não queria fazer nada assim na internet, nem... Nada planejado, do tipo, faz um flyer pra mim, né? Isso. Por quê? Porque eu sou muito daquele movimento do it yourself. Não que eu pertença ao movimento, mas eu sou assim mesmo, por natureza. Tudo eu quero fazer, eu não quero deixar nada pra ninguém. E, consequentemente, eu não quero pagar nada, eu quero fazer tudo com os meus próprios recursos. Eu não quero pagar pra alguém fazer um panfleto pra mim, entendeu? Então, eu mesmo projetei um panfleto, fiz no computador, lá no programa, deixei tudo pronto, fiz em PDF, até cheguei a imprimir aqui com a minha cota de impressão aqui da PUC. Mas aí, no fim, acabei não colocando nos quadros. Aí, eu fui fazendo boca a boca, falei pra minha família. No começo houve meio que uma recusa, foi meio difícil eles comprarem, aí depois um comprou, depois o outro, acho que no fim eu vendi 5 para minha família. Família assim, avó, tios, tias, é isso. E depois eu vendi para 4 amigos, se não me engano, 4 ou 5 amigos, incluindo você. A Leti não comprou até hoje, vou puxar a orelha dela, só R$28. E... Baratinho. Quem quiser. Baratinho. Divulga aí. A preço de banana. Pra quem quiser, R$28. Agora, compre. Florilégio. E não é só isso. Você compra um livro e leva um apontador. Aquelas promoções ridículas. Então, você acha que se a poesia marginal eclodisse hoje, você poderia se considerar um poeta marginal? Faria parte daquela rodinha? Eu sou um marginal em tudo que eu faço. Não sou um poeta marginal. Porque tudo que eu faço é à margem da sociedade. Eu faço tudo de forma diferente. Então, poesia, música... Não só poesia, vários tipos de literatura, né? Contos, crônicas e tal. Então, se esse movimento ainda tivesse firme e forte hoje, não sei se tá? Não sei, acho Bom, que não tá com tanta força daquela época, né? Pelo menos. Mas se ainda tivesse com tanta força, com bastante força, eu acho que eu seria considerado um poeta marginal, com certeza. Não é engraçado essa sintonia de, assim, você encontrar alguns poetas que já faziam isso na década de 70 e mesmo sem conhecer, você acaba repetindo isso sem saber que eles faziam. Tá? Isso acontece muito. Pelo menos comigo acontece muito. Eu fico sabendo de coisas que aconteceram, que hoje não acontecem mais e que eu tenho vontade de fazer. Penso, puxa vida, como seria bom se eu tivesse vivido naquela época, né? Porque foi uma época bem diferente com relação a tudo praticamente, né? Era tudo diferente. Mas então eu encontro muitas semelhanças, eu me identifico muito com essa época. Mas você sabia que hoje em dia tem muitos blogs, muitos poetas de internet que também produzem... Mas que não recebem tanto reconhecimento. Não só reconhecimento até é uma coisa que não precisa de divulgação para você ser reconhecido. Se uma pessoa chegar para você e falar, nossa, que poema legal o seu, pronto, você já está sendo reconhecido. Agora, reconhecimento que eu digo é reconhecimento de divulgação mesmo, de várias pessoas conhecerem o seu trabalho. Não só pelo aspecto financeiro, não estou nem falando de dinheiro, né? Porque se eu fosse falar para você da questão no aspecto financeiro ou monetário,
Só pra você Econômico. saber, econômico, eu já tive R$200 de prejuízo só nessa brincadeira do meu livro, porque eu comprei e não tive retorno financeiro. Não vendeu ainda. Não, ainda comprou. e não venderá ainda. Eu comprei acho que 20, né, da terceira edição. Da primeira e da segunda nem eu comprei. Aí quando chegou na terceira já tava mais ou menos legal, tinha vários erros corrigidos já, né? Aí eu comprei 20 cópias e vendi acho que 15 ainda, tem 5 lá. Vendi não, eu vendi mesmo uns 8. O resto eu dei para as minhas professoras aqui no curso. Várias delas, não todas, mas várias ganharam. A Cleo? Se eu desse todas... Ah não, a Cleo Tô não ganhou. brincando. Não. O que eu ia falar? Peraí. Os temas na poesia marginal eram sempre muito incisivos, muito combativos, muito agressivos. Isso tem nas suas poesias também? Ou não? Não. Poesias não, poemas. Poesia é o nome do gênero literário. Isso, Os meus poemas são sobre tudo e nada. Ou seja, eles falam sobre a vida, sobre a morte, sobre pouco, sobre muito. Sobre o que dá na telha. Exatamente, sobre o que dá na telha. Um dia, eu me lembro que o primeiro poema que eu fiz, em 2011, foi no dia 26 de abril. Eu estava aqui na PUC, naquela sala ali que você está vendo. Eu olhei para a janela e estava chovendo nesse dia. Era uma aula de análise do discurso. Aí estava chovendo, eu peguei um papel, coloquei: chove lá fora, chuva, não é hora. Pronto, tinha um poema. E eu li esse poema. Leu então? Ou seja, sobre qualquer coisa, em qualquer lugar, qualquer momento. Não tem muito. Até eu tenho alguns poemas um pouco mais fortes, mais intensos, mas eu não me lembro agora de nenhum assim que faça uma crítica. Então, eu acho que a crítica eu deixo pra música. As minhas músicas são todas críticas, agora poemas não. mas Assim, de criticar o governo, criticar a sociedade, aí tudo eu deixo pra música, letra de música. e aí o ritmo das músicas é sempre rock and roll, é mais voltado pro rock. Ah, não. É a mesma coisa que eu falei da poesia, é bem diverso, é bem o que dá na telha. Se eu quiser pegar um violão e fazer um folkzinho, beleza. Se eu quiser pegar uma guitarra distorcida e fazer um rock, beleza. Se eu quiser fazer sei lá o que, uma música pop, uma levada mais pop, tudo bem. Ou um jazz, ou uma música clássica, enfim, qualquer coisa. Você acha que só por essa motivação de fazer o que dá na telha já é revolucionário nos dias de hoje? Ou não? Sim. Assim, eu acho que o que eu faço é algo bem... Não é o único, claro. Muitos já fizeram antes de mim, alguns vão fazer ainda depois de mim. E no momento, algumas pessoas fazem. Mas é difícil de encontrar, né? Você há de admitir que é difícil de encontrar. Tanto alguém que se interesse tanto por arte, como música e literatura em geral, quanto alguém que seja tão diverso, né? Acho que a minha característica principal é a diversidade, acho que é isso. A diversidade é o que me define. Você acha que é por causa desse êxtase, dessa coisa meio narcótica que o mercado coloca nas pessoas, assim, meio alienante? Faz com que as pessoas não pensem mais por si próprias e tal. É um reflexo disso? Ah, sim, total. Em todos os campos. Inclusive até é difícil você encontrar quem faça poesia e música de verdade. Vamos colocar assim, de verdade entre aspas, né? Porque música tem um monte de gente que compõe. Agora música boa, vamos colocar assim, se bem que bom e ruim é bem relativo. É que a maioria agora, é comercial, né? Bem comercial, exatamente. A maioria não pensa por si. As pessoas hoje em dia elas se eximem dessa responsabilidade do pensar. Ou seja, elas dão essa responsabilidade, elas atribuem essa responsabilidade a outras pessoas e elas ficam acomodadas, principalmente o brasileiro. Eu posso falar do brasileiro? Porque isso é algo geral no mundo inteiro, mas o brasileiro principalmente é um povo muito acomodado, ele não tem muito desejo de mudança. São poucos os que querem mesmo mudar e que querem se rebelar contra o sistema. Como nós! Nós. Agora, essa é a realidade, né? Eu acho que não vai mudar. Já foi diferente. Na época que a gente estava falando na década de 60, 70, foi assim. Agora, da década de 80 para cá, muita coisa mudou com relação a isso, né? As pessoas começaram a deixar tudo para os outros, né? Começaram a não pensar por si. Elas pensam pela mídia, elas pensam pelo que passa no rádio. A música que toca no rádio é boa, ela não tem um processo crítico. O programa de televisão que ela vê é bom, ela não pensa se aquilo vai contribuir a alguma coisa na vida dela, né? Tinha outra coisa que eu ia falar que eu esqueci. Diga, aproveite. Esqueci.
Ah, então, não sei se você sabe, mas rap quer dizer Rhythm and Poetry, que é ritmo e poesia. Na minha matéria eu vou fazer... Rhythm Rhythm. and poetry, mate. Na minha matéria eu vou fazer uma comparação com o movimento literário da poesia marginal e o rap atual, porque o rap também é uma música feita a partir de recursos próprios e que tem um viés crítico muito forte. Sim. Você conhece alguma coisa a respeito de rap? Olha, eu já vou começar falando que eu não gosto, não é um estilo que eu gosto. Ou seja, eu não ouço, mas eu já ouvi para poder falar que eu não gosto. Não gosto assim, em geral, não tem nada assim específico, isso aqui eu não gosto, em geral. Agora, eu Não tinha é um amigo... nenhuma implicância. Não é uma implicância, não é tipo funk, porque funk é uma implicância mesmo. Eu não gosto de nada do funk, mas é mais uma implicância mesmo, eu implico com esse ritmo. Mas enfim, eu tinha um amigo que gostava muito de rap. E ele não só ouvia, como ele tentava fazer, ele tentava compor. Inclusive ele era francês, mas falava muito bem português. Aí ele me introduziu a alguns artistas, né? Quais? Que eu me lembro, a maioria era nacional. Por exemplo, aquele cara que tem Rapping Hood. Hã? Rapping Hood, não é isso? É O cara o que tem uma nome mancha. dele? Ele tem uma mancha na cara. Não conheço. Uma preciso mancha de pesquisar. nascença, de vitiligo. Então, ele é um dos principais artistas do rap nacional. Eu já ouvi Racionais MC, né? Eu já ouvi algumas músicas de rap e eu gosto da parte, assim, eu simpatizo com a parte crítica deles. Apesar de que eu acho que eles falam muito palavrão e tal. E tem muitos erros de português, mas a intenção é boa. E o que vale é a intenção, né? Mesmo xingando muito e cometendo muitos erros, o que eles falam nas músicas é real, é coerente, é uma crítica coerente com a realidade que a gente enfrenta hoje em dia, em todos os âmbitos da vida, né? Social, cultural, financeiro, estatal, né? Aham. Tinha mais coisa que eu não tô lembrando que eu queria Então a gente guarda pra amanhã, certo? falar. Tá. Vamos ver se salvou tudo, né? Será? Se não salvou tudo, você vai lembrar?